Prepare-se para viajar pelos territórios mais selvagens, perigosos e fascinantes da Terra. Este é um convite para testemunhar um continente de contrastes extraordinários, onde paisagens esculpidas pelo tempo abrigam ecossistemas de uma complexidade impressionante. Aqui, em África, a vida pulsa com uma intensidade incomparável, desde as vastas planícies douradas até aos picos gelados que desafiam o céu equatorial. Cada horizonte conta uma história de sobrevivência, de adaptação e de uma beleza tão primordial que nos recorda da nossa própria ligação ancestral com este mundo. Esta não é apenas uma viagem, mas uma imersão profunda na alma do nosso planeta. Nesta expedição, iremos desvendar os segredos guardados nos recantos mais remotos e intocados. Viajaremos para lugares onde a força da natureza se manifesta em toda a sua glória e fúria, onde o ciclo da vida e da morte se desenrola diante dos nossos olhos, sem filtros ou artifícios. Exploraremos desertos que encontram o oceano, vulcões que guardam rios de fogo em seu interior e florestas tão densas que a luz do sol mal consegue penetrar o seu dossel. A cada passo, descobriremos que a África é muito mais do que um destino. É uma experiência que transforma, que desafia e que inspira um profundo respeito. Estes são os 10 lugares mais incríveis da África, onde a natureza mostra toda a sua força, beleza e mistério. Cada um deles é um capítulo vivo na grande narrativa do nosso planeta, um santuário de biodiversidade e um testemunho da resiliência da vida contra todas as adversidades. São locais que nos lembram da fragilidade deste equilíbrio e da importância vital de o proteger, das migrações em massa que abalam a Terra aos encontros silenciosos com criaturas à beira da extinção. Cada momento é uma lição sobre o mundo natural, em sua forma mais pura e poderosa, uma sinfonia executada pela própria Terra. Curte aventuras selvagens e natureza extrema? Então já se inscreve no canal, porque essa jornada só está começando. Iremos mergulhar de cabeça nos ecossistemas mais dinâmicos do globo, revelando as estratégias, as lutas e os triunfos dos seus habitantes. Acompanhe-nos enquanto desvendamos as maravilhas escondidas deste continente magnífico, explorando os seus segredos mais bem guardados e celebrando a sua magnificência indomável. Prepare-se, pois a aventura que se segue promete redefinir a sua percepção do que significa estar verdadeiramente vivo no planeta Terra. A África espera por nós. Imagine milhões de animais cruzando a savana em busca de vida. No Serengeti, o espetáculo da migração é um dos fenômenos mais épicos do planeta. Aqui, a lei da selva é clara: sobreviver é vencer. Este não é apenas um movimento, é um pulso rítmico e incessante, ditado pela fome e pela sede, uma força motriz que molda esta paisagem e todos os seus habitantes. Manadas colossais de gnus, zebras e gazelas pintam a terra com o seu movimento, seguindo um instinto ancestral, em busca das chuvas sazonais e das pastagens verdes que elas prometem. É uma peregrinação de proporções monumentais, uma torrente de vida que flui através das planícies infinitas. O som que ecoa por estas terras é uma sinfonia primordial. O constante mastigar da erva, os chamamentos guturais dos gnus comunicando-se através da vastidão, e, acima de tudo, o estrondo ensurdecedor de milhões de cascos martelando o chão poeirento. Este som é o batimento cardíaco do Serengeti, uma vibração que se sente tanto no peito quanto se ouve com os ouvidos. Cada animal é um ator neste grande drama, desempenhando o seu papel numa narrativa que se repete há milênios. A sua jornada é um testemunho da tenacidade da vida, uma busca incansável por sustento num mundo onde cada dia é uma batalha pela existência. Mas esta busca pela vida é indissociável da sombra da morte. A migração atrai predadores de todos os tipos, que veem nesta concentração de presas uma oportunidade de ouro. Leões, hienas e leopardos patrulham as bordas da manada, os seus olhos fixos, calculando o momento perfeito para atacar.
Eles procuram os fracos, os jovens, os incautos. Cada travessia de rio é um momento de tensão máxima, um teste de coragem e sorte, onde os crocodilos do Nilo, alguns dos maiores do continente, emergem das águas turvas com uma velocidade explosiva, transformando a passagem num campo de batalha aquático. Para os herbívoros, a segurança reside nos números. Estar no meio da manada oferece uma proteção relativa, uma barreira de corpos que confunde e dissuade os caçadores. No entanto, mesmo no coração deste mar de vida, o perigo nunca está longe. A poeira levantada pelos cascos pode esconder uma emboscada, e um momento de distração pode ser fatal. É um equilíbrio delicado entre a necessidade de avançar e o instinto de se proteger. No Serengeti, a vida e a morte dançam um tango complexo e eterno, um espetáculo de uma beleza brutal e de uma importância ecológica incalculável para a saúde de toda a savana africana. A migração é a força dominante, mas a vida no Serengeti não para quando as grandes manadas se movem. Os animais residentes, aqueles que não participam na longa peregrinação, desenvolveram estratégias notáveis para sobreviver neste ambiente de extremos. Os leões, reis indiscutíveis desta paisagem, adaptam a sua caça às estações. Quando os gnus partem, eles voltam a sua atenção para búfalos, javalis e outras presas que permanecem. Os seus territórios são ferozmente defendidos, e a dinâmica social dentro de um bando é um drama complexo de alianças, rivalidades e lutas pelo poder que define o destino de linhagens inteiras. Longe dos leões, outros predadores prosperam através de táticas diferentes. O leopardo, mestre da furtividade, utiliza a cobertura de acácias e afloramentos rochosos, os copjes, para surpreender as suas presas. A sua força permite-lhe içar carcaças pesadas para as árvores, mantendo-as a salvo de hienas e outros ladrões oportunistas. Os guepardos, por sua vez, confiam na sua velocidade estonteante, usando as planícies abertas como pistas de corrida para perseguir gazelas. Cada caçador tem o seu nicho, o seu método, numa competição constante por recursos que exige uma especialização e uma adaptação perfeitas ao ambiente. As hienas malhadas, muitas vezes incompreendidas, são talvez os predadores mais bem-sucedidos da savana. A sua força não reside na velocidade ou na furtividade, mas na inteligência, na cooperação social e numa tenacidade implacável. Organizadas em clãs matriarcais, elas são caçadoras formidáveis, capazes de abater presas muito maiores do que elas próprias através do trabalho em equipa. A sua famosa risada é, na verdade, uma forma complexa de comunicação, usada para coordenar ataques e defender o seu território. A sua presença é um lembrete constante de que, no Serengeti, a força bruta não é o único caminho para o domínio. E assim, sob o vasto céu africano, a lei da selva manifesta-se em 1000 formas diferentes. É uma teia de vida intrincada, onde cada espécie, desde o poderoso elefante até ao mais pequeno besouro, desempenha um papel crucial. O Serengeti não é apenas um lugar, é um sistema vivo e pulsante, um motor ecológico que demonstra, de forma espetacular e implacável, que a verdadeira vitória não é apenas caçar ou escapar, mas simplesmente continuar a existir. Sobreviver aqui é a forma mais pura de vencer. Um triunfo que se repete a cada nascer do sol sobre estas planícies sagradas. No coração do deserto surge um milagre, o delta do Okavango, um oásis onde leões caçam entre as águas, crocodilos espreitam nas margens e pássaros coloridos dominam os céus. Este é um dos fenômenos naturais mais extraordinários do nosso planeta. Um rio que nunca encontra o mar. Em vez disso, as suas águas, vindas das terras altas de Angola, espalham-se por uma vasta planície no meio do deserto do Kalahari, criando um labirinto de canais, lagoas e ilhas. Este influxo anual de água transforma uma paisagem árida num paraíso luxuriante, um santuário de biodiversidade que atrai vida de todas as formas e tamanhos.
A chegada das águas da cheia é um evento transformador, um pulso de vida que se espalha lentamente pela planície. Demora meses para que a água percorra centenas de quilômetros desde a sua origem, e a sua chegada é aguardada com grande expectativa pela vida selvagem local. Onde antes havia terra seca e poeirenta, surgem agora canais serpenteantes repletos de nenúfares e papiros. Este ecossistema único força os seus habitantes a adaptarem-se de formas surpreendentes. É um mundo anfíbio, onde as regras normais da savana são subvertidas pela presença constante da água, criando um palco para comportamentos raramente vistos em outros lugares. Navegar por este labirinto aquático revela a sua riqueza em cada curva. Os mocoros, canoas tradicionais impulsionadas por um barqueiro, deslizam silenciosamente sobre as águas cristalinas, oferecendo uma perspectiva única deste mundo. A partir desta posição, é possível observar a vida a desenrolar-se sem perturbações. Pequenas rãs agarram-se aos juncos, libélulas iridescentes pairam sobre a superfície e o som suave da água a mover-se é a banda sonora constante. É um lugar de uma tranquilidade profunda, onde o ritmo da vida é ditado pelo fluxo e refluxo das águas sazonais, um testemunho do poder da água para criar vida nos lugares mais inesperados. A paisagem do delta é uma manta de retalhos de diferentes habitats. Ilhas cobertas de palmeiras e figueiras erguem-se das planícies alagadas, servindo de refúgio para uma variedade de animais. Estas ilhas, formadas por depósitos de areia e matéria orgânica, tornam-se centros de atividade, onde antílopes, zebras e até elefantes se reúnem. A transição entre o mundo aquático e o terrestre é fluida, criando uma complexidade ecológica que sustenta uma das maiores concentrações de vida selvagem de toda a África. Este milagre no deserto é um ecossistema frágil e precioso, um oásis de abundância num mar de aridez. A abundância de vida no delta do Okavango atrai, inevitavelmente, uma notável variedade de predadores, muitos dos quais desenvolveram adaptações fascinantes para caçar neste ambiente aquático. Os leões do Okavango são um exemplo notável. Ao contrário dos seus parentes da savana, estes grandes felinos não hesitam em entrar na água. Eles patrulham as margens das ilhas e atravessam canais profundos em busca de presas, como búfalos, que muitas vezes se refugiam nas áreas alagadas. Vê-los a caçar com água até ao peito é uma visão rara e espetacular, uma demonstração da incrível capacidade de adaptação desta espécie. Sob a superfície, outros caçadores reinam. O crocodilo do Nilo, perfeitamente adaptado a uma vida anfíbia, é o predador supremo dos canais do delta. Camuflado nas águas turvas ou imóvel nas margens, ele espera pacientemente que uma presa se aproxime para beber. O seu ataque é uma explosão de poder primordial, um lembrete da natureza implacável deste paraíso. Mas não são os únicos a patrulhar as águas. Cães selvagens africanos, conhecidos pela sua eficiência de caça em grupo, usam os canais para encurralar antílopes, como o citatunga, uma espécie especialmente adaptada para viver nos pântanos. Para além dos grandes mamíferos, os céus e as águas do delta fervilham de outros predadores. A águia pescadora africana, com o seu grito icônico, mergulha dos céus para apanhar peixes com uma precisão impressionante. Martim pescadores de cores vibrantes patrulham os canais mais pequenos, enquanto garças e cegonhas caminham metodicamente pelas águas rasas, caçando rãs e pequenos peixes. A abundância de alimento sustenta uma avifauna espetacular, tornando o delta um dos principais destinos de observação de aves do mundo. Cada nicho ecológico, desde o céu até ao leito do rio, é ocupado por um especialista. Este é um mundo onde as fronteiras entre terra e água se desvanecem, criando um teatro de sobrevivência único. A interação entre predadores e presas é moldada pela geografia invulgar do delta, forçando ambos a desenvolverem estratégias inovadoras. Num momento
um leão pode estar a perseguir uma presa em terra firme. No momento seguinte, pode estar a nadar por um canal para continuar a perseguição. Esta dualidade define a vida no Okavango, um lugar mágico onde a natureza reescreveu as suas próprias regras, criando um espetáculo de uma complexidade e beleza inigualáveis. Sob a terra, o fogo nunca dorme. O vulcão Nyiragongo abriga um dos maiores lagos de lava ativos do mundo. A poucos quilômetros dali, gorilas das montanhas vivem em silêncio nas florestas sombrias. Aqui, nas profundezas da fenda do grande vale do Rift, a própria terra respira, exalando um calor primordial que moldou continentes e deu origem à vida. É uma visão hipnótica, uma janela para o núcleo incandescente do nosso planeta. O ar treme com a energia contida, um lembrete constante de que as forças que criaram este mundo ainda estão, de forma dramática, em pleno funcionamento, indiferentes à passagem do tempo e à presença humana. A cratera, com mais de 2 quilômetros de diâmetro, é um caldeirão colossal. No seu centro, um mar de rocha derretida agita-se incessantemente, com ondas de fogo líquido quebrando contra as suas margens de basalto solidificado. Este lago de lava, o maior e mais volumoso do planeta, é um espetáculo de poder bruto e beleza assustadora. Durante o dia, uma névoa de gases sulfurosos paira sobre a sua superfície, obscurecendo parcialmente a visão. Mas é à noite que o Nyiragongo revela a sua verdadeira majestade, pintando o céu noturno com um brilho vermelho alaranjado que pode ser visto a quilômetros de distância, um farol infernal no coração da África. A sua existência é um paradoxo geológico, um fenômeno raro sustentado por uma lava de baixa viscosidade, única entre os vulcões do mundo. Esta fluidez incomum permite que o lago persista por décadas, em vez de solidificar rapidamente. É esta mesma propriedade que o torna tão perigoso. Em erupções passadas, rios de lava fluíram a velocidades espantosas, engolindo tudo em seu caminho com pouquíssimo aviso. Para as comunidades que vivem na sua sombra, o vulcão é simultaneamente uma fonte de admiração e um perigo sempre presente. Uma divindade adormecida cujo despertar pode ser catastrófico. Subir até a sua borda é uma jornada exigente, uma peregrinação que testa os limites da resistência humana. A trilha serpenteia por florestas exuberantes, atravessa campos de lava antiga e sobe em costas íngremes e escorregadias. A recompensa, no entanto, é incomparável. Estar na presença de tal força criadora e destrutiva é uma experiência de humildade profunda. Observar o pulsar rítmico do coração da terra, sentir o seu calor e ouvir o seu rugido surdo é conectar-se, de forma visceral, com as origens do nosso mundo, um testemunho do espetáculo eterno e violento da geologia em ação. A poucos quilômetros do calor opressivo do vulcão, um mundo completamente diferente prospera. Nas encostas do Parque Nacional de Virunga, a vida floresce numa tapeçaria de verde luxuriante. As florestas de altitude, envoltas em névoa e silêncio, são o santuário de uma das criaturas mais notáveis do nosso planeta, o gorila das montanhas. Estes gigantes gentis, parentes próximos da humanidade, vivem as suas vidas em grupos familiares coesos, liderados por um macho dominante, o imponente Silverback. A sua existência aqui, tão perto de uma força geológica tão volátil, é um delicado equilíbrio, uma prova da resiliência da vida nas condições mais extremas. O seu mundo é um de interações sutis e laços profundos. A comunicação ocorre através de uma complexa linguagem de grunhidos, olhares e gestos. Os jovens brincam sob o olhar atento das mães, aprendendo as competências essenciais para a sobrevivência na floresta. O Silverback, com a sua presença calma e autoritária, mantém a ordem e protege o seu grupo de perigos. Eles passam os seus dias a forragear, consumindo grandes quantidades de vegetação, movendo-se lentamente através do seu território. Observá-los é como espreitar uma janela para o nosso próprio passado evolutivo.
reconhecendo os traços de família, cuidado e comunidade que partilhamos. No entanto, a sua paz é frágil. Ameaçados pela perda de habitat, caça furtiva e a instabilidade da região, os gorilas das montanhas estiveram à beira da extinção. A sua sobrevivência hoje é um testemunho dos esforços incansáveis de conservacionistas e guardas florestais que arriscam as suas vidas para proteger estes primatas magníficos. Cada nascimento é uma vitória, cada família que prospera é um farol de esperança. A sua presença na sombra do Nyiragongo serve como um poderoso lembrete de que os maiores tesouros da natureza são, muitas vezes, os mais vulneráveis. O contraste entre o fogo subterrâneo do vulcão e a vida serena nas florestas acima não podia ser mais acentuado. De um lado, o poder bruto e inorgânico da geologia, indiferente à vida. Do outro, a complexidade e a delicadeza de um ecossistema que suporta uma das nossas espécies parentes mais próximas. Juntos, eles formam um díptico extraordinário do Congo. Uma terra de extremos, onde o perigo e a beleza, a criação e a fragilidade coexistem numa harmonia precária e inesquecível. É um lugar que nos força a contemplar o nosso próprio lugar no mundo natural. Além da vida selvagem, o Masai Mara carrega séculos de tradição. Aqui, homens e leões dividem a terra e respeitam o mesmo ciclo, o da natureza viva. Nestas vastas planícies abertas do Quênia, desenrola-se uma das mais antigas e complexas relações entre a humanidade e o mundo animal. O povo Maasai, guerreiros seminômades conhecidos pelas suas vestes vermelhas e a sua coragem lendária, não vê a terra como algo a ser conquistado, mas sim como um espaço sagrado a ser partilhado. Durante gerações, eles pastorearam o seu gado ao lado das grandes manadas de gnus e zebras, e coexistiram com os predadores que também chamam a este lugar o seu lar. A sua cultura está intrinsecamente ligada à paisagem e aos seus habitantes. O leão, em particular, ocupa um lugar de profundo significado. Não é apenas um competidor ou uma ameaça, mas um símbolo de força e nobreza, uma criatura a ser respeitada e, por vezes, confrontada. A tradicional caça ao leão, um rito de passagem para os jovens guerreiros, não era um ato de domínio, mas um teste de bravura, uma forma de demonstrar a sua capacidade de proteger a sua comunidade e o seu gado. Hoje, com os leões sob crescente ameaça, esta prática evoluiu para formas de conservação, com os guerreiros a tornarem-se os guardiões dos animais que antes caçavam. Esta coexistência não é isenta de conflitos. A competição por recursos, especialmente água e pastagens, pode levar a tensões. Um leão que ataca o gado, o bem mais precioso de uma família Maasai, representa uma perda devastadora. No entanto, em vez de uma retaliação indiscriminada, a resposta é muitas vezes medida, guiada por um profundo conhecimento do comportamento animal e um respeito pelo equilíbrio do ecossistema. Eles entendem que a saúde da sua própria comunidade depende da saúde da savana, e isso inclui a presença dos grandes predadores que mantêm as populações de herbívoros sob controle. O Masai Mara é, portanto, mais do que uma reserva de vida selvagem. É uma paisagem cultural viva. É um lugar onde as tradições ancestrais se encontram com os desafios da conservação moderna. A imagem de um pastor Maasai a guiar o seu rebanho, com uma manada de elefantes a passar à distância, ou um grupo de leões a descansar à sombra de uma acácia, encapsula a essência deste lugar notável. É um testemunho de que a humanidade e a vida selvagem podem, de facto, partilhar a mesma terra, não como inimigos, mas como vizinhos num ciclo de vida interligado e eterno. O Masai Mara é mundialmente famoso por ser o palco de um dos atos mais dramáticos do espetáculo da natureza, a Grande Migração. Embora o Serengeti seja o ponto de partida, é aqui, nas planícies quenianas, que o clímax da jornada acontece. Todos os anos, entre julho e outubro, mais de 1 milhão de gnus, acompanhados por centenas de milhares de zebras e gazelas,
chegam a estas pastagens verdejantes em busca de alimento e água. A sua chegada transforma a paisagem, enchendo a savana até onde a vista alcança com um mar de vida em movimento, um som constante de cascos e chamamentos. A travessia do rio Mara é o momento de maior tensão e espetáculo. Impulsionados por um instinto primordial, os gnus acumulam-se nas margens, a hesitação a lutar contra a necessidade de alcançar as pastagens do outro lado. A pressão da manada atrás torna a decisão inevitável. 1 a 1, e depois, em massa, eles mergulham nas águas traiçoeiras. É um frenesi de pânico e determinação, uma luta desesperada pela sobrevivência. As correntes são fortes, as margens são íngremes, e o perigo espreita por baixo da superfície, onde os enormes crocodilos do Nilo aguardam pacientemente. Para os predadores do Mara, a chegada da migração é um tempo de abundância. Leões, leopardos, chitas e hienas seguem as manadas, aproveitando a concentração de presas. A caça torna-se um evento diário, uma demonstração implacável da lei da savana. Cada travessia do rio, cada noite na planície, é uma aposta de vida ou morte. Os fracos, os velhos e os jovens são os mais vulneráveis. Apenas os mais fortes e os mais sortudos sobreviverão para fazer a viagem de volta ao Serengeti, para continuar o ciclo interminável que define este ecossistema. Este ciclo de vida e morte, de abundância e luta, é o que sustenta a incrível biodiversidade do Masai Mara. A migração não é apenas um movimento de animais, é a força vital que nutre toda a planície. O seu pastoreio estimula o crescimento de nova relva. As suas carcaças fornecem alimento para necrófagos como os abutres, e os seus excrementos fertilizam o solo. É um sistema perfeitamente equilibrado, um exemplo magnífico da interconexão de todas as coisas vivas. Estar aqui, a testemunhar este drama épico, é compreender a pulsação do coração selvagem de África, onde o vermelho das dunas encontra o azul do mar. Nasce um dos desertos mais antigos do mundo. Mesmo sob o calor extremo, a vida encontra um jeito de resistir. Este é o deserto do Namibe, uma faixa de terra antiga que se estende ao longo da costa da Namíbia. Com uma idade estimada entre 55 e 80 milhões de anos, é um lugar onde o tempo geológico se torna palpável. As suas dunas imponentes, algumas das mais altas do planeta, são montanhas de areia esculpidas pelo vento ao longo de milênios, as suas cores a variarem do damasco ao vermelho profundo, dependendo da hora do dia e da oxidação dos grãos de ferro. A característica mais impressionante do Namibe é o seu encontro dramático com o frio Oceano Atlântico. É uma justaposição surreal. De um lado, um mar de areia árida e escaldante. Do outro, as ondas geladas da corrente de Benguela a quebrarem na costa. Este encontro de extremos cria um fenômeno único, um nevoeiro denso que avança sobre o deserto quase todas as manhãs. Este nevoeiro é a fonte de vida essencial para este ecossistema. É a única fonte de água fiável para as plantas e animais especializados que conseguiram adaptar-se a estas condições aparentemente inóspitas. A vida aqui é uma obra-prima de adaptação. O escaravelho tenebrionídeo, por exemplo, desenvolveu um comportamento extraordinário. Ao amanhecer, sobe ao topo de uma duna, inclina o seu corpo para a frente e permite que as gotículas de água do nevoeiro se condensem nas suas costas e escorram até a sua boca. Plantas como a incrível Welwitschia mirabilis, que pode viver mais de 1000 anos, sobrevivem absorvendo a umidade do ar através das suas duas folhas longas e coriáceas. Cada criatura e planta é um testemunho da engenhosidade da evolução face a desafios extremos. Este é um mundo de beleza austera e minimalista. As paisagens são vastas, silenciosas e aparentemente vazias, mas um olhar mais atento revela um ecossistema complexo e próspero. As sombras alongam-se ao amanhecer e ao entardecer,
realçando as curvas e as cristas das dunas, criando um espetáculo visual de luz e forma em constante mudança. O Namibe não é uma terra vazia, é uma terra de paciência, de resistência e de vida escondida. Um lugar que recompensa aqueles que se demoram a observar e a compreender os seus segredos subtis e antigos. No coração do deserto do Namibe, encontra-se um lugar que parece pertencer a outro mundo, Dead Valley. Esta planície de argila branca, situada entre algumas das mais altas dunas de areia vermelha, é um cemitério de árvores. Há cerca de 900 anos, o rio Tsauchab, que outrora alimentava esta área, mudou o seu curso, deixando o vale para secar sob o sol implacável. As acácias que aqui cresciam morreram, mas o clima é tão seco que não se decompuseram. Em vez disso, foram queimadas pelo sol, as suas silhuetas negras e esqueléticas congeladas no tempo. O contraste visual é impressionante e profundamente evocativo. Os troncos negros das árvores mortas erguem-se do chão de argila branca e rachada, emoldurados pelo vermelho intenso das dunas circundantes e pelo azul profundo do céu do deserto. É uma paisagem de uma beleza assombrosa e melancólica, uma pintura surrealista criada pela natureza. Caminhar entre estas árvores antigas é como caminhar por uma galeria de esculturas fantasmagóricas, um lembrete silencioso da impermanência da água e da vida, mesmo num lugar definido pela sua ausência. Apesar do nome, Dead Valley não está completamente desprovida de vida. Insetos, répteis e pequenos mamíferos adaptados ao deserto encontram refúgio na base das dunas e sobrevivem graças ao nevoeiro matinal. A própria planície serve como um registro histórico do clima passado, as suas camadas de argila a contarem uma história de tempos mais úmidos. É um laboratório natural para o estudo da mudança climática e da adaptação, um lugar onde o passado está preservado de forma tão vívida que quase se pode sentir a presença do rio que um dia fluiu por aqui. Visitar este lugar é uma experiência quase espiritual. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo som do vento a assobiar sobre as cristas das dunas. A vastidão da paisagem e a antiguidade das árvores esqueléticas colocam a nossa própria existência em perspectiva. Dead Valley e as dunas que o rodeiam, como a famosa Duna 45 e o gigante Big Daddy, são mais do que apenas maravilhas geológicas. São monumentos ao tempo, à resistência e à beleza que pode ser encontrada nos lugares mais inóspitos da Terra. São a alma do Namibe, gravada na areia e na argila para toda a eternidade. O Kruger é onde os 5 grandes vivem em plena liberdade. Em cada canto, a tensão é constante. Um simples ruído pode ser o aviso da caçada. Aqui, no sul do continente africano, estende-se um santuário de biodiversidade quase do tamanho de um pequeno país. Uma terra governada por leis antigas, onde o poder é medido em força, velocidade e astúcia. O sol nasce sobre a savana, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, e com a primeira luz, o drama da vida e da morte recomeça. Cada sombra pode esconder um predador. Cada movimento na relva alta pode ser a última dança de uma presa desavisada. A sobrevivência é uma arte aqui, praticada a cada segundo. Neste vasto território, o elefante africano, o maior mamífero terrestre, vagueia em manadas majestosas, as suas passadas pesadas ecoando como tambores ancestrais. Famílias inteiras, lideradas por matriarcas sábias, percorrem quilômetros em busca de água e alimento, as suas memórias gravadas na paisagem. O rinoceronte, uma relíquia de uma era pré-histórica, pasta pacificamente, a sua armadura natural uma defesa contra quase todos os perigos, exceto um. O búfalo africano, com o seu olhar penetrante e temperamento imprevisível, move-se em grupos maciços, uma força da natureza que poucos ousam desafiar. O leopardo, mestre da camuflagem e da furtividade, é o caçador solitário por excelência. Ele observa o mundo do alto dos ramos de uma acácia.
um fantasma quase invisível entre as folhas. A sua paciência é lendária, esperando o momento perfeito para descer sobre a sua presa com uma explosão de velocidade e poder. E, claro, o rei, o leão. A sua presença é sentida muito antes de ser vista, o seu rugido a atravessar a savana e a afirmar o seu domínio sobre tudo o que a luz toca. Em Alcateias, eles governam este reino, a sua vida social complexa e as suas estratégias de caça um testemunho da sua inteligência coletiva. Juntos, estes 5 animais icônicos, o elefante, o rinoceronte, o búfalo, o leopardo e o leão, formam a realeza do Kruger. A sua presença define a ecologia deste lugar, moldando a paisagem e influenciando o comportamento de todas as outras criaturas. Observá-los no seu habitat natural é testemunhar um equilíbrio delicado, forjado ao longo de milênios de evolução. É um lembrete poderoso da grandiosidade da natureza e da nossa responsabilidade em proteger estes gigantes magníficos para as gerações futuras, garantindo que o seu reinado continue por muitos e muitos anos. Mas o Kruger é muito mais do que apenas os seus 5 grandes. É um ecossistema vibrante, pulsando com uma diversidade de vida que surpreende a cada momento. Manadas de zebras, com as suas listas hipnóticas, criam um espetáculo visual em movimento, uma miragem cintilante sob o sol africano. Ao seu lado, guinos de aparência desajeitada participam numa migração perpétua dentro dos limites do parque, seguindo os ritmos sazonais da chuva e da vegetação. Estes herbívoros são a força vital da savana, o elo essencial na cadeia alimentar que sustenta os grandes predadores. Nas margens dos rios e poças de água, a vida congrega-se. Hipopótamos, aparentemente dóceis enquanto submersos, revelam a sua verdadeira natureza territorial, com bocejos que são, na verdade, exibições de presas formidáveis. Crocodilos do Nilo, predadores pacientes, esperam imóveis, parecendo troncos flutuantes, até que uma vítima se aproxime o suficiente. Girafas, com a sua elegância desmedida, dobram-se desajeitadamente para beber, um momento de vulnerabilidade extrema, num mundo onde o perigo está sempre à espreita. A água é vida, mas também é o palco de confrontos dramáticos e inevitáveis. E entre os predadores, a competição é feroz. Hienas malhadas, com as suas vocalizações estranhas que ecoam na noite, são caçadoras formidáveis e oportunistas, desafiando frequentemente os leões pelas suas presas. Os cães selvagens africanos, ou mabecos, são talvez os caçadores mais eficientes da savana, operando em matilhas com uma coordenação social notável. Cada membro tem um papel, e a sua taxa de sucesso é incrivelmente alta. A sua presença é um sinal de um ecossistema saudável, mas a sua sobrevivência está constantemente ameaçada pela perda de habitat e por doenças. O som da noite no Kruger é uma sinfonia complexa. O coachar dos sapos, o zumbido dos insetos, o chamado distante de uma coruja e, por vezes, o grito de alarme de um antílope. É um mundo que nunca dorme verdadeiramente. Cada som conta uma história. Cada silêncio é carregado de expectativa. É a essência da África selvagem, um lugar onde cada criatura, grande ou pequena, desempenha o seu papel no grande teatro da vida. Estar aqui é sentir o pulso da terra, uma batida rítmica e poderosa que nos lembra da nossa conexão intrínseca com o mundo natural. África também tem gelo. As montanhas Ruwenzori escondem neves eternas e um ecossistema quase intocado. Aqui o mistério é a regra, e o acesso é para os poucos corajosos. Erguendo-se na fronteira entre Uganda e a República Democrática do Congo, esta cordilheira lendária, envolta em névoa, foi durante séculos fonte de mitos e especulações. O antigo geógrafo Ptolomeu chamou-lhes Montanhas da Lua, acreditando que eram a nascente do Nilo, uma designação poética para um lugar que parece pertencer a outro mundo,
um reino de picos glaciares que desafia a imagem de uma África equatorial quente. A jornada para o coração das Ruwenzori é uma subida através de mundos distintos. A base da montanha está coberta por uma floresta tropical luxuriante, onde o ar é pesado com umidade e os sons da vida selvagem familiar ecoam entre as árvores. Mas à medida que se sobe, a paisagem transforma-se drasticamente. A floresta dá lugar a um denso emaranhado de bambu, e depois a uma zona de charneca surreal, onde urzes gigantes cobertas de líquenes que parecem barbas de velhos, criam uma atmosfera fantasmagórica. É um ecossistema único, moldado pela altitude e pelo isolamento. Aqui, a flora evoluiu para formas bizarras e maravilhosas, adaptando-se às condições extremas de frio e intensa radiação ultravioleta. Lobélias e senécios gigantes, plantas que em outros lugares seriam pequenas, aqui atingem proporções monumentais, parecendo sentinelas de um jardim perdido. Estas plantas são endêmicas, não existindo em nenhum outro lugar do planeta. Elas são a prova viva da capacidade da natureza para inovar, criando soluções extraordinárias para os desafios da sobrevivência num ambiente tão inóspito e, ao mesmo tempo, tão belo. A água está por toda a parte. Flui em riachos cristalinos, alimenta lagos de altitude de uma cor azul profunda e cai em cascata por penhascos rochosos. Esta abundância de água, proveniente do degelo dos glaciares e das chuvas constantes, é o que alimenta o ecossistema e, em última análise, contribui para as águas do grande rio Nilo, confirmando, em parte, a intuição dos antigos. Escalar as Ruwenzori não é apenas um desafio físico, é uma peregrinação através de zonas climáticas e botânicas que normalmente só se encontrariam atravessando um continente inteiro. A fauna das Ruwenzori é tão esquiva quanto a própria cordilheira. A densa vegetação e o terreno acidentado tornam a observação de animais um desafio. Mas a vida está aqui, adaptada a este santuário de altitude. Nas florestas mais baixas, podem ser encontrados primatas como o macaco Delost e o colobo preto e branco, as suas silhuetas saltando entre as árvores. Elefantes da floresta, mais pequenos e mais raros que os seus primos da savana, percorrem os trilhos mais escondidos, a sua presença muitas vezes revelada apenas pelas pegadas que deixam na lama. À medida que a altitude aumenta, os mamíferos tornam-se mais raros e mais especializados. O duiker das Ruwenzori, um pequeno antílope, está perfeitamente adaptado à vida neste ambiente frio e úmido. Mas talvez a criatura mais notável seja o camaleão de 3 chifres de Johnston, uma criatura de aparência pré-histórica que se move com uma lentidão deliberada entre os ramos das urzes gigantes. A sua capacidade de mudar de cor não é apenas para camuflagem, mas também para termorregulação, absorvendo o máximo de calor possível do sol fraco que penetra a névoa. O silêncio é uma das características mais marcantes das zonas mais altas. O vento é muitas vezes o único som, assobiando através das rochas e da vegetação estranha. É um silêncio profundo, que convida à introspecção. Estar aqui é sentir-se pequeno perante a imensidão da natureza. Um visitante num reino onde o tempo parece mover-se a um ritmo diferente. Os glaciares, remanescentes de uma era glacial passada, coroam os picos mais altos, mas estão a recuar a um ritmo alarmante, um sinal visível do impacto das alterações climáticas globais até nos lugares mais remotos da Terra. Estes glaciares equatoriais são uma anomalia, um paradoxo da natureza. A sua existência depende de um equilíbrio delicado de precipitação e temperatura. O seu desaparecimento iminente não só mudará a face destas montanhas para sempre, mas também terá consequências para os ecossistemas e as comunidades que dependem do seu degelo gradual. As montanhas da Lua são um barômetro sensível da saúde do nosso planeta, um lugar de beleza misteriosa e frágil, que nos lembra da urgência de proteger estes tesouros naturais
antes que se percam para sempre na névoa do tempo. Na floresta impenetrável de Bwindi, vive uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Olhar nos olhos de um gorila é como enxergar a alma da natureza. Localizada no sudoeste de Uganda, esta floresta antiga é um labirinto de vales íngremes e cumes cobertos por uma das vegetações mais diversas de África. O seu nome, Bwindi, significa lugar escuro ou impenetrável na língua local, uma descrição apropriada para a densidade da sua vegetação, onde a luz do sol luta para alcançar o chão da floresta. É um lugar de beleza primordial, um refúgio que permaneceu quase intocado durante mais de 25 mil anos. Esta floresta sobreviveu à última idade do gelo, tornando-se um santuário para inúmeras espécies que desapareceram de outras partes do continente. É um ponto de encontro de ecossistemas, onde a flora da planície e da montanha se misturam, criando uma biodiversidade excepcional. Mais de 400 espécies de plantas, 350 espécies de aves e uma miríade de borboletas coloridas chamam a este lugar o seu lar. Cada folha, cada inseto, cada som contribui para a complexa teia de vida que define este lugar mágico e misterioso. Mas a verdadeira joia de Bwindi, a razão pela qual este lugar é mundialmente famoso, é a sua população de gorilas das montanhas. Cerca de metade da população mundial desta espécie, criticamente ameaçada, vive aqui. Estes gigantes gentis, os nossos parentes vivos mais próximos depois dos chimpanzés e bonobos, percorrem as encostas íngremes em grupos familiares coesos, liderados por um macho dominante, o silverback. O seu nome deriva da mancha de pelos prateados que se desenvolve nas suas costas com a idade, um símbolo de maturidade e autoridade. Encontrar estes magníficos primatas requer uma caminhada árdua, muitas vezes de várias horas, através de terreno difícil e lamacento, abrindo caminho pela vegetação densa. Os guias e batedores locais, com o seu conhecimento íntimo da floresta, seguem os rastros deixados pelos gorilas no dia anterior: ninhos, excrementos, restos de plantas mastigadas. A antecipação aumenta a cada passo, a cada som na floresta, e então, de repente, o momento chega. O primeiro vislumbre de um gorila no seu habitat natural é uma experiência que transcende a simples observação da vida selvagem. A hora passada na companhia de uma família de gorilas é um privilégio raro e profundamente comovente. As regras são estritas: manter uma distância segura, falar em voz baixa, não fazer movimentos bruscos. É uma visita à casa deles, e nós somos os convidados. Observamo-los enquanto se alimentam, brincam e interagem. Os jovens são brincalhões e curiosos, rolando pela vegetação, perseguindo-se uns aos outros e, por vezes, olhando com curiosidade para os visitantes humanos. As mães cuidam ternamente das suas crias, amamentando-as e protegendo-as. O silverback, o patriarca, observa tudo com um ar de calma autoridade. Ele é o protetor da família, e a sua presença tranquila assegura a paz e a ordem. Apesar da sua imensa força, há uma gentileza inegável no seu comportamento. Ele resolve disputas com um simples olhar ou um grunhido baixo, e a sua liderança é incontestada. Ver a complexidade das suas interações sociais, a força dos seus laços familiares, é um lembrete poderoso do quão semelhantes somos. A sua inteligência e as suas emoções são palpáveis, desde a alegria à tristeza, da curiosidade ao medo, e depois ao olhar. Quando um gorila olha diretamente para nós, o tempo parece parar. Nos seus olhos castanhos e profundos, há uma sabedoria antiga, uma compreensão silenciosa. É um momento de conexão profunda, um espelho que reflete a nossa própria humanidade e a nossa ancestralidade partilhada. Nesse instante, as barreiras entre as espécies parecem dissolver-se. É impossível não sentir uma responsabilidade avassaladora pela sua sobrevivência, não reconhecer que o seu destino está intrinsecamente ligado ao nosso. O ecoturismo de gorilas em Bwindi
É um modelo de conservação que funciona. As receitas geradas pelas licenças de visita ajudam a financiar os esforços de proteção, incluindo patrulhas anti-caça furtiva, e apoiam as comunidades locais, dando-lhes um incentivo direto para proteger a floresta e os seus habitantes. Graças a estes esforços, a população de gorilas das montanhas tem vindo a aumentar lentamente, uma rara história de sucesso na conservação. Olhar nos olhos de um gorila não é apenas ver a alma da natureza, é ver a esperança para o futuro. Uma terra desolada, repleta de histórias sombrias e esqueletos de navios. A Costa dos Esqueletos é onde o oceano engole tudo, menos a coragem. Aqui, na fronteira implacável entre o deserto do Namibe e o gélido Oceano Atlântico, a névoa densa e traiçoeira, gerada pela corrente fria de Benguela, avança sobre a terra, ocultando perigos e criando uma atmosfera de mistério perpétuo. Durante séculos, esta cortina de umidade enganou marinheiros, levando seus navios a um fim inevitável contra as areias impiedosas, onde as suas carcaças permanecem como monumentos silenciosos a uma batalha perdida contra a natureza. As histórias que ecoam nesta costa são sussurradas pelo vento. Contos de navios baleeiros, embarcações de carga e exploradores que subestimaram o poder deste litoral. Os destroços, corroídos pelo sal e pela areia, são mais do que simples relíquias. São testemunhas de tragédias humanas e da força indomável do mar. Cada viga partida, cada casco enferrujado, conta a sua própria saga de desespero e sobrevivência. Para os marinheiros que conseguiam chegar à praia, o alívio era breve, pois o deserto que se estendia perante eles era um adversário ainda mais formidável, um vasto mar de areia sem água nem refúgio. Este cenário, que parece saído de um pesadelo, é, paradoxalmente, um santuário para uma forma de vida única e resiliente. A própria névoa que condena os navios é a fonte de vida para a fauna e flora locais. Insetos especializados, como o escaravelho do deserto, desenvolveram técnicas extraordinárias para capturar a umidade do ar, posicionando-se no topo das dunas para que as gotículas de água se condensem nos seus corpos e escorram até as suas bocas. É um ecossistema construído sobre a escassez, onde cada gota de água é um tesouro precioso, disputado e aproveitado com uma eficiência notável. A paisagem é um vasto cemitério, não apenas de navios, mas também de gigantes do mar. Esqueletos de baleias, branqueados pelo sol inclemente, jazem espalhados pela costa. Lembretes monumentais dos antigos gigantes que outrora navegaram estas águas. Estes ossos maciços, juntamente com os destroços metálicos, criam um panorama surreal e assombroso. É um lugar onde a morte e a vida coexistem numa dança delicada e brutal. Um lembrete constante de que, mesmo nos ambientes mais inóspitos do nosso planeta, a vida de alguma forma persiste e encontra o seu caminho, adaptando-se para triunfar. A vida selvagem que chama a Costa dos Esqueletos de lar é, olha, um testemunho da incrível capacidade de adaptação. Leões do deserto, uma população rara e única, aprenderam a caçar ao longo da costa, alimentando-se de focas e carcaças de baleias trazidas pelo mar. E isso, honestamente, é uma mudança de comportamento extraordinária, uma prova da inteligência e flexibilidade destes grandes felinos, forçados a abandonar as suas presas tradicionais da savana para sobreviverem neste ambiente hostil. Eles patrulham as praias como fantasmas, as suas pegadas sendo rapidamente apagadas pelo vento constante, movendo-se entre a névoa e as dunas. As colônias de focas do cabo, que se contam aos milhares, são uma fonte vital de alimento e um espetáculo de som e movimento. Elas prosperam nas águas frias e ricas em nutrientes da corrente de Benguela, mas em terra, enfrentam a constante ameaça dos predadores. Hienas castanhas, outros especialistas da sobrevivência costeira, vagueiam pelas praias em busca de crias de foca vulneráveis
ou de qualquer outra oportunidade que o oceano lhes ofereça. A sua existência é uma busca incessante por sustento, uma vida de oportunismo ditada pela maré e pela sorte, numa terra onde o desperdício é um luxo que não existe. Para além dos grandes predadores, uma miríade de criaturas mais pequenas adaptou-se a esta existência limítrofe. Lagartos que mergulham na areia para escapar ao calor do meio-dia, aranhas que constroem elaboradas tocas para se protegerem do vento e do sol, e aves marinhas que nidificam entre os destroços dos navios, encontrando abrigo em estruturas que outrora significaram desastre. Cada ser vivo aqui faz parte de uma complexa teia de interdependência, onde a sobrevivência de um depende frequentemente da presença ou do comportamento do outro, num equilíbrio frágil e constantemente testado. A coragem, mencionada como o único elemento que o oceano não consegue engolir, não pertence apenas aos antigos marinheiros. Pertence a cada criatura que persiste aqui. Desde o mais pequeno inseto que bebe o orvalho da névoa, até ao elefante adaptado ao deserto que ocasionalmente percorre estas paragens em busca de água, a vida na costa dos esqueletos é um ato contínuo de bravura. É um lugar que, de verdade, nos ensina sobre os limites da resistência e a beleza austera que pode ser encontrada na desolação, um capítulo sombrio mas fascinante na grande história do nosso planeta. Chamado de berço da humanidade, o lago Turkana guarda segredos ancestrais. Fossilizado em suas margens está parte da história de todos nós. Este vasto mar interior, com as suas águas de um verde jade hipnotizante, resultado da presença de algas, estende-se pelo Vale do Rift, uma paisagem árida e vulcânica que parece pertencer a outro tempo. É o maior lago permanente em ambiente desértico do mundo. Um oásis improvável que tem sido uma fonte de vida há milhões de anos. Não apenas para a vida selvagem, mas também para os nossos antepassados mais remotos. As suas margens e as terras circundantes são um dos campos de fósseis mais ricos da Terra. Foi aqui, sob o sol implacável, que paleoantropólogos como a família Leakey fizeram descobertas que reescreveram a nossa compreensão da evolução humana. O menino de Turkana, um esqueleto quase completo de um jovem Homo erectus, com 1,5 milhão de anos, é talvez o achado mais famoso. Cada fóssil desenterrado desta terra antiga é uma peça de um puzzle colossal. Uma janela para um passado distante, quando os nossos ancestrais davam os seus primeiros passos, desenvolviam as primeiras ferramentas e começavam a moldar o mundo à sua volta. A paisagem em si é um livro de história geológica. Ilhas vulcânicas emergem das águas, algumas ainda ativas, libertando vapor e cinzas que lembram a natureza volátil desta região. A terra é varrida por ventos fortes e implacáveis, que moldam a paisagem e desafiam qualquer forma de vida que ouse estabelecer-se aqui. No entanto, apesar da sua aparente hostilidade, o lago sustenta uma biodiversidade notável. Um ecossistema que se adaptou a condições extremas de alcalinidade e calor, provando que a vida é tenaz e pode florescer nos lugares mais inesperados do nosso planeta. Estar nas margens do lago Turkana é sentir o peso da história sob os pés. É caminhar sobre o mesmo solo que os nossos antepassados mais distantes percorreram. O ar seco, o calor intenso e a vastidão da paisagem evocam uma sensação de intemporalidade, uma conexão profunda com as origens da nossa própria espécie. Este não é apenas um lugar de importância científica, é um lugar de peregrinação para a humanidade, um lembrete físico e visceral de onde viemos e da longa e extraordinária jornada que nos trouxe até ao presente, uma história gravada na pedra e na água. A vida no lago Turkana é uma luta constante pela sobrevivência, moldada pelas condições únicas do seu ecossistema. O lago abriga a maior população mundial de crocodilos do Nilo, gigantes pré-históricos que prosperam nas suas águas alcalinas. Estes répteis maciços,
que podem atingir comprimentos impressionantes, são os predadores de topo deste reino aquático. Eles reúnem-se em grande número na ilha central, um dos seus principais locais de reprodução, onde o som dos seus chamados guturais ecoa pela paisagem vulcânica, um som que parece vir diretamente de um passado distante e selvagem. As águas do Turkana, embora inóspitas para muitas espécies, são ricas em peixes adaptados, como a perca do Nilo e várias espécies de tilápia, que formam a base da cadeia alimentar. Estas populações de peixes sustentam não só os crocodilos, mas também uma avifauna abundante. Milhares de flamingos, pelicanos, cormorões e outras aves aquáticas congregam-se nas suas margens, criando um espetáculo vibrante de cor e som contra o cenário árido. Para estas aves, o lago é um refúgio vital, uma paragem crucial nas suas longas rotas migratórias através do continente africano. As comunidades humanas que vivem à volta do lago, como os povos El Molo, Turkana e Samburu, mantêm um modo de vida que mudou pouco ao longo dos séculos. A sua existência está intrinsecamente ligada ao lago, dependendo dele para a pesca, água e sustento. Eles navegam nas águas traiçoeiras em jangadas frágeis, enfrentando ventos fortes e a presença constante de crocodilos, numa demonstração diária de coragem e conhecimento ancestral. A sua cultura é um reflexo da paisagem, moldada pela dureza e pela generosidade deste ambiente extremo. Contudo, este berço da humanidade enfrenta ameaças modernas. A construção de barragens a montante nos rios que alimentam o lago e os impactos das alterações climáticas ameaçam reduzir o seu nível de água, aumentando a sua salinidade e colocando em risco todo o ecossistema. A sobrevivência deste lugar extraordinário e, com ele, os segredos que ainda guarda, depende da nossa capacidade de proteger estas paisagens ancestrais. Preservar o Lago Turkana é preservar não só um ecossistema único, mas também um capítulo fundamental da nossa própria história. A África é mais do que um continente, é uma força viva, selvagem, mágica e real. E esses são apenas alguns dos seus segredos. Através das savanas sem fim do Serengeti, dos oásis milagrosos do Okavango e das profundezas incandescentes do Nyiragongo, testemunhamos o poder bruto e a beleza delicada deste lugar. Vimos como a vida e a morte dançam numa coreografia eterna, desde a grande migração até a caçada silenciosa de um leão. Um ciclo ininterrupto que define a essência da natureza selvagem em sua forma mais pura e sem filtros. Em cada paisagem, desde as dunas vermelhas do Namibe até aos picos gelados das montanhas Ruwenzori, encontramos histórias de resiliência e adaptação. Homens e animais partilham a terra, por vezes em harmonia, por vezes em conflito, mas sempre ligados pelo mesmo ritmo primordial que pulsa através do continente. Olhar nos olhos de um gorila em Burundi, ou caminhar sobre a terra que viu nascer a humanidade no Lago Turkana, é conectar-se com algo profundo e fundamental, uma verdade sobre o nosso planeta e o nosso lugar nele, que ecoa através do tempo. As histórias aqui contadas são um vislumbre de um mundo vasto e complexo, um convite para olhar mais de perto e compreender a importância de preservar estes tesouros. Cada espécie, cada ecossistema, é uma peça insubstituível de um mosaico global. A beleza selvagem da África não é apenas um espetáculo para ser admirado. É um sistema vital que desempenha um papel crucial na saúde do nosso planeta. Proteger estes lugares é proteger a herança de toda a humanidade e garantir que as futuras gerações também possam maravilhar-se com os seus segredos. A jornada através destes lugares incríveis revela uma verdade simples à natureza. Na sua forma mais autêntica, é a maior maravilha de todas. É uma força que inspira humildade, admiração e um profundo sentimento de responsabilidade. O futuro destes reinos selvagens está nas nossas mãos. Se você ama a natureza como ela realmente é,
Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa ver a beleza do nosso planeta. Juntos, podemos garantir que a voz da África continue a ecoar, forte e selvagem, para sempre.